Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, eu nem vou perder muito tempo apresentando o entrevistado. Edivaldo Souza já fez isso no Gazeta Alerta. Jurilândia Aragão, empresário, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Acre. Um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Muito boa tarde, Itaã. Boa tarde a quem está nos vendo e boa tarde a mim, né? Então vamos dar sequência aí à nossa entrevista. Vamos lá. Jurilândia, ontem foi um dia importante e um dia polêmico também para o Sebrae. E por que polêmico, né? É preciso pontuar para o telespectador que não acompanha esses bastidores da política, mas ontem foi um dia importante porque o Sebrae escolheu o próximo superintendente e também o próximo presidente do Conselho Deliberativo da instituição. Você atualmente preside esse conselho. O Conselho Deliberativo é o conselho que decide os rumos do Sebrae. Por que essa votação foi polêmica? Lembrando que quem venceu a superintendência foi Marcos Lameira. E a presidência do conselho está com quem agora? Vai estar? Com Adriano, presidente da Federação da Indústria. Esses dois nomes justificam tanta polêmica? O que aconteceu? Eu primeiro quero fazer uma trajetória do Sebrae. O que é Sebrae? Qual é o objetivo do Sebrae? E por que? Aí no final eu vou lhe dizer por que da polêmica. Se você for rápido no raciocínio, eu permito. Não, eu sou rápido no raciocínio pelo seguinte. O Sebrae, ele é do empresariado. Então nós temos 15 conselhos. 15 conselheiros e 15 conselhos. As 3 federações, os 3 bancos, a Sulframa, a UFAC, a indústria e a agricultura tem 2 votos, aí tem mais a Sulframa, tem mais o Sebrae Nacional. Então, mas historicamente o Sebrae tem que ser dos empresários. Quem manda no Sebrae são essas instituições. Deveria. Então, deve, porque o retrato de ontem foi a Federação do Comércio e a Federação da Indústria. Então, não saiu da coisa que tem que ser. Então, primeiramente, isso aí. Agora, o Sebrae, ele ganhou uma notoriedade ultimamente, nas 2, 3 últimas eleições. O que aconteceu ontem, dentro da sua visão, está acontecendo em Vitória, hoje eu tive informação, e aconteceu no Espírito Santo, e mais outros estados. Por quê? Porque descobriu-se, de repente, a grandeza do Sebrae e o momento estratégico que o Sebrae representa. Grandeza então, eu posso entender como muito dinheiro envolvido? Não é muito dinheiro. Aí que todo mundo se engana. Nós aqui do Acre, nós temos este ano 48 milhões, de 48 a 50 milhões, não é muito e dinheiro, nós temos 25 milhões da folha de pagamento. Temos mais 10 milhões da operacional. Então sobra pouco dinheiro. Agora o Sebrae ele tem várias virtudes, mas a maior virtude do Sebrae é que ele tem um objetivo que é trabalhar para micro e pequena empresa e que não pode sair disso. Ninguém pode fazer nada no Sebrae que não seja encaminhado para isso. Micro e pequena empresa e para o empreendedorismo. Agora, Jurilândia, você falou aí que deveria ser um ambiente prioritariamente empresarial. Mas, obviamente, e com tantos recursos envolvidos, o poder público acaba interferindo. O poder público descobriu ultimamente, essa é a grande realidade, que o Sebrae é muito ágil. Eu ia complementar dizendo da grandeza dos técnicos do Sebrae, dos funcionários, das pessoas que estão lá. Nós temos técnicos que são super especializados no que tem que ser feito. E eles fazem com muita maestria. Os técnicos, as pessoas que estão lá, independente de quem vai mandar e de quem não vai mandar. Então, eles estão lá para servir e servem muito bem. Então, nós temos hoje alguns viés que vêm, que é o problema da feira, tanto a feira daqui de Rio Branco, quanto a feira de Cruzeiro. Nós temos outros projetos que para treinamento, para empreendedorismo muito grande, que é a bola da vez, que está todo mundo buscando isso. Agora o Sebrae não tem muito dinheiro, ele tem muita visibilidade. Inclusive, a nível nacional, estão querendo tirar dinheiro do Sebrae. Tem aí uma medida provisória que está correndo, que eles querem tirar. Por quê? Porque o Sebrae, ele faz muito bem feito o que ele se propõe. Marcos Lameira e José Adriano, esse resultado te contempla? Ou não? O que te satisfaz? Não tem que me contemplar. Ele tem que ser um resultado lógico. São duas instituições.
a Federação do Comércio e a Federação da Indústria, que foram para um debate. Aí vem uma outra controvérsia, que é um assunto que não compete a mim. Eu sou o presidente do Conselho hoje, presidi a reunião ontem, que o que acontece fora disso aí não compete a mim. Compete a mim fazer a eleição, fiz a eleição, o Marcos Lameira ganhou e o Adriano ganhou. Então, aí tem também os dois diretores, o diretor técnico e o diretor econômico-financeiro, que foi eleito também. Então o Sebrae vai viver do mesmo jeito que vivia com o Mâncio e comigo. Vai dar uma sequência, como já viveu com o João Fecuri, com outras pessoas lá atrás, do mesmo jeito. Agora, quem pegou balsa, Marivaldo Melo, na superintendência, é ligado ao senador Sérgio Petecão, foi candidato a deputado federal, perdeu. E, Juliana, a gente não pode negar o óbvio, né? Há interesses políticos envolvidos nessa situação do Sebrae. E eu estou te perguntando isso para saber, afinal de contas, que ameaças um Marcos Lameira poderia trazer para o desenvolvimento das políticas dentro do Sebrae? Ele que é um empresário, que é uma pessoa comprometida. Conheço o Marco e respondendo a sua pergunta, como tem que ser respondido, você me fez uma afirmativa, ou uma pergunta bem afirmativa, o Marcos não tem nenhum risco. O Marcos é um empresário, viveu intensamente o empresariado no ramo que ele tinha, que era uma farmácia, hoje não é mais, é o vice-presidente da Federação do Comércio, é uma pessoa experimentada, um advogado que atua e atua muito bem. Então eu não vejo, né, porque é o seguinte, tem o conselho, eu já lhe falei quem são os conselheiros, são 15 conselheiros, e eu digo sempre que esses 15 conselheiros, eu até me retiro desses 15, os 14 conselheiros, são os que têm mais quilômetro rodado de experiência. Para dizer, os três superintendentes dos três bancos são pessoas que viveram já em vários estados. Então tem a reitora da UFAC, aí tem as três federações, a quatro, porque este ano vai ter o Guerra, vai ter o da Federacre, então mais três federações. Então, essas pessoas é que decidem, é que dizem qual é o segmento, qual é a atuação do Sebrae. E graças a Deus, historicamente, o Sebrae tem se postado de uma maneira muito, mas muito nobre. E esse conselho, ele é soberano. Soberano. O que isso significa na prática? Eu posso raciocinar, por exemplo, que o que foi definido ontem, isso pode ser revisto no futuro? A decisão que foi tomada ontem pode ser revista? Eu gosto sempre de responder as coisas buscando o passado, buscando a história. Nunca aconteceu. A resposta que eu lhe dou. Nunca aconteceu. No Acre, nunca aconteceu no Brasil. Mas existe essa possibilidade? Essa possibilidade, ela existe dentro de um quadro, vamos chamar assim, de algum problema muito sério. Então vamos supor que um presidente ou cometeu, nós temos um código de ética exageradamente bem feito e exigente. O Sebrae tem um código de ética que pode atingir o presidente do conselho, como pode atingir o menor graduado. E tem uma comissão neste código de ética. Inclusive, ele foi revisto agora há pouco, com muito detalhamento. Então, respondendo a sua pergunta, porque eu tenho que responder, ele diz assim, cometeu um deslize, vai para um julgamento. E em julgamento pode ser como, sabe, eu estou te falando, historicamente nunca aconteceu. Agora é um caso desse tipo, que é um caso totalmente fora do normal. A campanha, a eleição para a superintendência do Sebrae, tinham 3 candidatos, Marcos Lameira, Marivaldo Melo e Assuero Veronês. Assuero recuou. Você, na presidência do Conselho Deliberativo, acompanhou essa movimentação. Há uma justificativa para a desistência do Assuero? Você só fez uma afirmação que tem um pequeno erro. O Assuero não disputou a superintendência. Ele disputou a presidência do Conselho com o Guerra. Com o Guerra, Rubem Guerra, perdão. Com o Guerra e com o Adriano. Ele estava nessa aí. Deixa eu te falar, eu tenho uma noção do que aconteceu, muito firme na minha posição, só que eu, presidente do Conselho, não quero comentar sobre isso. Não vale a pena eu comentar sobre isso, porque eu comento um pouco diferenciado do que se coloca. Então eu prefiro deixar isso do lado. Bom, Jurilândia, o nosso tempo já está curto, eu vou falar com você agora a respeito de uma ação. Você está deixando a presidência do Conselho Deliberativo, vai passar... Daqui a 24 dias. Vai passar o bastão para o presidente da Federação da Indústria, José Adriano. Bom, mas você deixa plantada uma semente
que pode vir a ser uma ação estratégica do Sebrae, que é a Escola de Empreendedorismo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, essa palavra é horrível, né? Empreendedorismo é uma palavra feia, mas a ideia de você ter um centro de formação de mão de obra qualificada, para dar uma melhorada aí no que se oferece no comércio, é algo que a gente precisa olhar com um certo cuidado. O que precisa ser preservado nesse projeto? O que ele tem de novo? Deixa eu lhe falar, você fez uma definição que me permita que eu discordo muito. A palavra muito. Empreendedorismo. O empreendedorismo hoje é a palavra mais usada no Brasil. Mas não deixa de ser feia. Não, eu não acho feia. Agora deixa eu lhe falar. Você assistiu os debates dos presidenciáveis e ela era citada em quase todos. Porque com a crise se avolumando e se tornando do jeito que se tornou e deixando os empregos do lado, que é o grande mote do empreendedorismo, porque outro dia eu assisti uma palestra em São Paulo com grandes estudiosos, eu vi uma afirmação de um que dizia que daqui a 30 anos não existirá emprego no mundo. Não é no Brasil, formal, né? Emprego normal. E o empreendedorismo, ele vem a ocupar aqui espaço. Ele vem dar às pessoas a possibilidade de montar um negócio e daí criar alguma condição de sobrevida. Então, essa escola, ela funciona há 10 anos, há 24 anos em Belo Horizonte, ela é modelo do Brasil, que é do Sebrae. A primeira escola que ela sediou fora de Minas foi na Bahia, está um sucesso monstruoso. Então, são 300 alunos que a gente tem que buscar aqui na periferia de Rio Branco e ensinar, tentar fazer um curso, que é um curso técnico, que começa 7 horas da manhã e vai até 5 da tarde, com essas pessoas ficando lá, 300 alunos escolhidos, tem vários critérios para ser escolhido, é um curso técnico. Quem bancaria isso? Quem bancaria isso? Essa é a grande pergunta. Por que surgiu a ideia? Nós temos um prédio, que foi agora há pouco desocupado, um prédio muito significativo. Então, tem que ter uma junção muito importante, como tem lá na Bahia, Sebrae e governo do Estado. Então, seria essas duas partes que faria. Lá, eu estou buscando informação e acabei de criar uma comissão de 5 funcionários do Sebrae, 5 auxiliares, para fazer um estudo da viabilidade de toda a viabilidade que pode acontecer para a montagem dessa escola. Isso aí está pegando muito no meu coração. E eu torço, mas muito, e vou falar com o Adriano, vou falar com o Marcos Lameira, para que dê seguimento, porque não adianta eu iniciar ele agora, faltando 5 segundos para terminar o segundo tempo do jogo e a coisa seja esvaziada. Por isso que eu estou montando uma equipe de funcionários para fazer uma avaliação. Essa avaliação, ela parte principalmente pela avaliação financeira, porque o Sebrae não tem, mas o Sebrae Nacional pode ajudar. Já foi dito, eu trouxe o gestor dessa escola lá em Belo Horizonte para dar toda uma explicação, passou 3 horas semana passada nos explicando detalhe por detalhe de cada um. Ele teve, semana passada também, na Alemanha, com os alunos, recebendo 4 prêmios mundiais nessa área. Então, é muito importante. Vou fazer uma pausa aqui no teu raciocínio a respeito da Escola de Empreendedorismo, porque o Assis de Feijó, ele pergunta, uma dúvida dele, eu gostaria de saber por que os bancos que têm parceria com o Sebrae, você citou aí que os 3 bancos têm assento no conselho, não libera o limite que a gente precisa. Aqui aquela ideia de burocracia dos bancos, já que o Sebrae trabalha em função do pequeno empresário e tem assento no conselho, por que isso não repercute para o pequeno empreendedor? Acho que a pergunta é um pouco... Olha, obrigado, Assis. Uns 40 dias, o Banco do Brasil criou uma linha de crédito específica para o microempresário. Agora as pessoas têm que entender que atrás do banco tem um troço chamado TCU, que tem um monte de regra. Tribunal de Contas da União. Da União, que vai e chega no banco, ele diz, eu quero ver aquele empréstimo, tal, e vai fazer uma avaliação. O banco não pode se abrir totalmente e fornecer. Tem que ter regras, tem que ter procedimento. Mas o Banco do Brasil, a Caixa Econômica também tem empréstimos específicos para o pequeno empreendedor, para o microempreendedor. Vamos voltar, portanto, à questão da escola de empreendedorismo. Bom,
Você apresentou essa ideia para o coordenador da bancada federal. Isso aí é algo que pode ter o apoio também dos parlamentares, deputados, senadores. Isso chegou a ser pleiteado por você? Ou vai ser apresentado? Não, não tem nada a ver. Tem a ver com o governo local. O governo que vai entrar agora. Então, mas você está excluindo a possibilidade de ajuda da bancada? De ajuda não. Isso é o Sebrae Nacional, que tem uma verba que ele pode destinar. Vou destinar tanto para isso ou para aquilo, para os professores, para a alimentação, para o transporte dos alunos, porque tem todo um procedimento. Por exemplo, na Bahia eu sei que a alimentação e o transporte é o governo do estado que fornece. Agora tem que ter outro, que são professores específicos para algumas matérias, você vai ver aí, algumas matérias específicas que tratam do empreendedorismo. A função da escola, primeiro, é fazer com que o aluno se torne, de uma maneira sábia, um empresário. Que ele não vá para o mundo e quebre a cara no primeiro momento lá, que ele não saiba fazer um fluxo de caixa, que ele não saiba fazer uma demissão de um funcionário. Então, quer dizer, todo aquele procedimento lá em Minas, eu já tive lá 2 dias, é um negócio fabuloso de o aproveitamento. Inclusive aí tem o aproveitamento que esses alunos têm ou em montagem de negócio ou ir para a empresa de grande grupo. Um jovem de baixa renda do Taquari, do São Francisco, ele não vai ter condições de ficar o dia inteiro na escola de empreendedores porque ele tem que trabalhar para garantir alguma rendinha. O que essa escola poderia fazer para que contemplasse também esse tipo de público? Tem cursos específicos, que aí não é o curso de 2º grau, que ele vai sair formado nisso aí com a capacidade de fazer o vestibular. Ele ganhou o 2º grau e vai poder fazer vestibular, em qualquer área que ele quiser. Agora, aí tem os cursos específicos. Ele vai fazer um curso tal, que aí ele vai fazer 3 horas ou 4 horas. Agora, o que pode ser feito é isso aí. Não é na escola como aluno do curso, mas do aluno dá algumas matérias que vão ajudar ele. Acontece muito. Então, só repassando, a escola de empreendedorismo tem que ter o envolvimento do empresariado e apoio do governo local. Questão de verbas federais, de jeito nenhum. A verba vem do Sebrae, se vier alguma verba, vem do Sebrae no primeiro momento para montar a estrutura. E é o aproveitamento também do Sebrae de Minas Gerais, que é o detentor, vamos chamar dessa patente, do modelo. Jurilande, queria agradecer a sua participação, nosso tempo já estourou, já estou até levando carão aqui no ouvido. Queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Agora eu quero só dizer o seguinte, terminar dizendo que a escola não é uma coisa já pronta ou já definida. Tem uma equipe que eu vou me reunir, inclusive, com ela hoje, 4h30 da tarde, que nós vamos buscar informação e eles vão ser responsáveis por todo um projeto. No primeiro momento ele chega, não dá certo, volta. O que é estratégico é que a próxima diretoria do Sebrae entenda a importância. Entenda isso e aproveite o grande mote também. Nós temos um prédio ocioso, está lá na Rio Grande do Sul. Nós vamos aproveitar esse prédio para fazer essa grande escola. Tudo isso, a mim, passa como um grande aproveitamento. Obrigado mais uma vez. Eu quero lhe dizer que eu vivo no Sebrae há 19 anos. Estou saindo agora, mas continuo como conselheiro. E me gratifica demais. Sebrae é uma coisa que entrou no meu coração. Gratifica demais estar lá dentro com esses profissionais que vivem lá no Sebrae. Obrigado. Posso encerrar agora? Vamos embora. O Gazeta Entrevista volta em instante.